Olá, olá pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quinta-feira para mais uma live. Eu e o irmão Josilei Roseno estaremos nessa live de novo, nesta noite. Irmãos, quero fazer aqueles pedidos de sempre. Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que comentaram aqui, mas eu não sei se elas estão aqui agora online. Mas as pessoas que forem entrando, eu vou dar esse recado novamente. Eu peço sabedoria das pessoas quando comentarem aqui, tá? Educação, respeito. Respeito a minha pessoa, respeito a pessoa do irmão Josilei Roseno e respeito a todos os irmãos que estarão aqui conosco nessa live. Acho que pedir respeito e educação nunca é demais, tá, irmão? Deus abençoe todos que vão participar aqui conosco nessa noite. E que seja uma live muito produtiva para vocês, para nós, em nome de Jesus. Vou dar uma verificada aqui nos comentários. Tem alguém aqui conosco já? Boa noite, Rafael Bezerra. Rafael captou aí meu recado, se puder repassar aí para os irmãos. Aquele recado de sempre que eu tenho dado aqui nas últimas semanas, tá? Tô vendo que só tá o Rafael Bezerra conosco aqui, mas vamos para frente. Depois as pessoas assistem no gravado. Então, tô recebendo novamente o irmão Josilei Roseno. Vou já colocá-lo na tela. O irmão participou comigo aqui nas últimas 2 semanas e, como já falei, nessas últimas 2 semanas nós estaremos fazendo live todas as quintas-feiras para falarmos aqui sobre hoje vamos terminar Mateus 23, semana que vem entramos em Mateus 24, mas isso não quer dizer que nós não vamos falar de outros livros aqui nessa noite. Você vai ler e vai ouvir muita Bíblia. Então vou colocar o irmão Josilei Roseno aqui na tela para se apresentar mais uma vez. E quero desejar boa noite também aí aos amigos do irmão Josilei, que ele disse que estariam aqui conosco. Não estão ainda, mas quando assistirem no gravado, boa noite. Sintam-se bem-vindos aqui na minha live com o irmão Josilei aqui. Então vou colocá-lo na tela agora, em nome de Jesus. Irmão, você está na tela aí. Pode fazer sua apresentação novamente e já começar com a sua explanação dessa noite. Boa noite, Fábio Cabral. Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Boa noite, Rafael Bezerra. Boa noite a todos os irmãos e amigos lá do grupo, nossos irmãos. Nós temos um grupo de WhatsApp, preterista parcial, pós-milenarista. Nós temos um grupo, ali tem pessoas que estão aprendendo preterismo parcial, pós-milenismo, e é um grupo de estudo, né? É um grupo de debate, e está sendo muito edificante para todos nós que estamos ali. Se você, de repente, quiser participar do nosso grupo de WhatsApp de preterismo parcial, é só você procurar o Cabral, passar o seu contato, que ele vai adicionar você lá no grupo. Então, boa noite a vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Ficamos muito felizes em tê-lo aqui, estar conectados. Sem perca de tempo, nós vamos já avançar para o nosso estudo. O nosso objetivo aqui não é fazer uma live tão longa, uma live em que seja resumida e a gente possa transmitir a vocês o que a gente aprendeu. Mateus capítulo 23, nós começamos na quinta-feira passada a exposição desse capítulo. É um capítulo onde o Senhor Jesus ele está dentro do templo ensinando a multidão e nesse público ali, mais adiante, mas por outro lado, tem os fariseus, os religiosos, os mestres, os fariseus e escribas, doutores da lei. Eles estão lá ouvindo o Senhor Jesus falar. Mas o Senhor Jesus primeiro dirige os seus ensinamentos aos seus discípulos e à multidão. E ele alerta nesse ensinamento que na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus, e eles estão lá presentes, ouvindo o Senhor Jesus falar isso. E a gente aprendeu que que esses
esses teólogos na época do Senhor Jesus, eles não, a cadeira de Moisés não é um lugar, não é literalmente a cadeira, mas sim um lugar onde eles ocupavam. Eles faziam a mesma coisa que Moisés fazia, ensinava o povo a lei do Senhor, instruía. Eles eram doutores, especialistas da Torá, do Tanakh, do Antigo Testamento, e eles instruíam, ensinavam as pessoas. Então, eles estavam ali ocupando aquele mesmo lugar onde Moisés fazia, ensinando as pessoas, julgando as demandas, enfim. O Senhor Jesus alertou os discípulos a tomarem muito cuidado com a vida desses homens. Eles falavam, ensinavam. O Senhor Jesus falava assim: observai, praticai tudo o que vos disserem. Vocês praticam o que eles estão ensinando, mas não pratiquem o que eles praticam. Porque a vida prática deles é uma vida ímpia. Então, tomem muito cuidado com esses homens. E aí o Senhor Jesus vai falar do legalismo, no versículo 4, que eles atam fardos pesados, difíceis de suportar, e coloca esses fardos para as pessoas carregarem. Que esses fardos são tradições, são leis que eles criam, né? O legalismo que substitui a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus ensina, e que ela diz aquilo não é para fazer porque é pecado, nós devemos sim obedecer isso também da palavra de Deus. Agora, quando a palavra de Deus não diz que aquilo é pecado, então isso aí nós não podemos criar nenhuma lei, porque é somente aquilo que o Senhor ensinou, somente aquilo que o Senhor deixou escrito na sua palavra. E no versículo 13, o Senhor Jesus vai começar a pronunciar uma série de ais contra os fariseus e escribas. Agora o Senhor Jesus se dirige para eles, para esses líderes, para esses mestres, para esses ensinadores, e pronuncia os seus ais. O que essa palavra significa ai? Essa palavra ai era palavras que os profetas usavam. Jesus como um profeta, né, ele segue a mesma linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Ai da nação pecadora. E essa palavra ai exprime que uma dor. O que quer dizer? O juízo de Deus que havia de vir para Jerusalém. Os profetas, quando pronunciavam ai para uma nação, eles estavam querendo dizer que o Senhor ia manifestar o seu juízo naquela nação que pecou contra ele, da mesma forma que Israel. O Senhor Jesus, como profeta, ele começa a pronunciar esses ais contra os escribas e fariseus. Mas nós podemos ver nesse ai aqui também uma conexão com o Apocalipse. O Cabral vai ler para nós o capítulo 8 de Apocalipse, verso 13. E nós vamos perceber claramente que ali em Apocalipse 8, 13, está estabelecida uma conexão com o versículo 13 e os versos em diante. Vou já colocar na tela, irmãos. Capítulo 8. Deixa eu colocar na tela aqui. Deixa eu me colocar na tela com... Aqui a Bíblia, pessoal. Vamos lá ler a Bíblia, irmãos. Apocalipse capítulo 8, verso 13. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: Terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. É isso, irmãos. É a mesma palavra, ai ou terror. Ai dos que habitam sobre a terra. E realmente era terror que estava vindo para Jerusalém. Agora, por terra, em Apocalipse, como diz aí, nós devemos entender que não é uma referência ao planeta Terra, o globo, mas sim a terra de Israel. Todo preterista parcial que está familiarizado com essa linguagem, eles sabem, identificam logo quando aparece essa palavra terra, né? O contexto ali vai dizer que a terra é de Israel. Ai dos que habitam sobre a terra, ou terror, terror, para os que habitam sobre a terra. Então, aí Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falsos, né?
pois que fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais e nem deixai entrar os que estão dentro. O que o Senhor Jesus queria ensinar com essa expressão? Dizendo aos fariseus e escribas que eles fechavam a porta do reino dos céus. Porque fechais aos homens o reino dos céus. Eles tinham autoridade de salvar as pessoas? É isso que o Senhor Jesus está ensinando? Não, não é isso que o Senhor Jesus está ensinando. Nenhum homem tem poder de colocar as pessoas dentro do reino de Deus. As pessoas só podem entrar no reino de Deus. O mestre ensinou claramente isso para Nicodemos em João capítulo 3. Se o homem nascer de novo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Se ele não nascer do Espírito, não nascer do alto, ele não pode entrar no reino de Deus. E esse novo nascimento é uma obra milagrosa. Não é do homem, né? Então, o que o Senhor Jesus queria dizer com esta palavra? Que eles fechavam a porta aos homens o reino dos céus. As pessoas entraram no reino dos céus. Irmão, repita essa última parte que deu uma falhazinha no seu áudio. Sim. A última parte. Tá. O Senhor Jesus, ao falar esta frase, que eles estavam fechando o reino dos céus para os homens, ele não está querendo dizer que esses mestres da lei, esses teólogos do primeiro século, tinham autoridade de colocar as pessoas dentro do reino. Não é isso que Jesus estava ensinando. Porque que só entra no reino de Deus quem nasce de novo. É através do novo nascimento, que é uma obra de Deus, o homem pode entrar no reino de Deus, ou entrar no reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Então, o que o Senhor Jesus queria dizer? Que eles estavam fechando o reino dos céus e não deixando os homens entrar. Nós vamos agora ler algumas passagens das Escrituras para nós compreender o que o Senhor Jesus queria dizer com essa palavra, que eles estavam fechando o reino dos céus para os homens não entrar. O povo judeu era ensinado pelos rabinos na sinagoga que o Messias, quando ele viesse, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer, o Messias, quando ele viesse, ele seria reconhecido através da realização de 3 milagres. Esses milagres são chamados milagres messiânicos. São 3 milagres messiânicos. Nenhum homem poderia realizar esse milagre, somente o Messias. O primeiro milagre era curar um leproso. O segundo era expulsar um demônio mudo de um homem. E o terceiro era curar um cego de nascença. Somente Jesus podia realizar esse milagre. E o Senhor Jesus realizou esses 3 milagres. O Senhor Jesus realizou esses 3 milagres. Ele curou um leproso, vocês podem conferir nos evangelhos. O que eu acho maravilhoso, Cabral, no preterismo, que ele te extingue, ele te estimula a estudar o Novo Testamento, a estudar o Antigo Testamento, a estudar toda a Escritura. Não tem um versículo que você encontre na palavra de Deus e que você não entenda. O preterismo deixa tudo claro no nosso caminho. Essa escola preterismo parcial, ela esclarece tudo para nós e não tem como dizer, eu não vou aceitar essa escola de interpretação porque é heresia, né? Hoje a escola preterismo parcial é acusada de heresia, mas essas pessoas que falam que é heresia, elas não conhecem a palavra de Deus, por isso que elas falam isso. Se elas conhecessem a palavra de Deus, elas não iam estar falando isso. E o que é incrível aqui nessa passagem é que esses mestres e doutores da lei tinham contato constante com as Escrituras, mas eles eram cegos, eles não enxergavam a verdade. Então, o Senhor Jesus curou um leproso. Nós temos relatos. Segundo, ele expulsou um demônio mudo de um homem. E eu vou pedir para o Cabral ler essa passagem, que se encontra em Mateus capítulo 12, 22. E o terceiro milagre foi a cura física de um homem cego que nasceu cego. Mateus 12, 22. Vou já me colocar na tela, irmãos. Mateus 12, 22. Na verdade,
Tá me ouvindo? Tô ouvindo você. E, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu não vou seguir essa sequência, vou seguir uma sequência diferente aqui. Certo. Vamos falar da cura física de um homem cego, de nascença, que está em João, no Evangelho de João. João. Evangelho de João, capítulo 9. 9. João capítulo 9. Certo, já estou nele. Ó, irmão, estão ouvindo minha voz? Não tô aparecendo ainda, mas eu tô aqui, tá? Vou já aparecer aí na tela com a Bíblia, já já. Você lê do versículo 1, lê do versículo 1 até o versículo 3. Deixa eu me colocar na tela aqui rapidamente. Tô aqui na tela com a Bíblia, irmãos. João capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? E Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. É isso, irmão. Versos 32. Vamos pular aqui para o 32, irmãos. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. O ensinamento da palavra de Deus, que somente o Messias poderia fazer esse milagre. Nenhum homem na face da terra realizou esse milagre, nem antes nem depois, só o Messias. Então, nós já falamos já dos dois milagres messiânicos, né, que é a cura de um leproso e a cura de um cego de nascença. Agora vamos para o terceiro milagre messiânico, que é a expulsão de um demônio. Encontra em Mateus, capítulo 12, verso 22. O Cabral vai ler para nós. Mateus, colocar aqui, vou já aparecer na tela de novo, irmãos. Mateus 12, 22. E deixa na tela o texto que a gente vai estar só falando agora sobre ele, Cabral. Por favor. Vão ficar ouvindo só sua voz, tá? Daqui a pouco, porque a tela onde está a Bíblia aqui, tá só eu aparecendo aqui na janelinha. Mas estão ouvindo sua voz. Tudo bem. Mateus 12, 22. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. É Obrigado. isso. Agora, antes Tá, nem apareci na tela, perdão, mas agora o irmão tava na tela, agora tô eu aqui na tela.
Irmão Josilei, só um momento. Para você repetir, porque os irmãos disseram aqui no. Tá dizendo que eu tô sem áudio aqui. Tá. Os irmãos disseram que ficou sem áudio. Então eu vou colocar você na tela cheia, porque os irmãos estão dizendo que você estava sem áudio. Para você repetir novamente o que você falou há pouco, tá? Tá na tela cheia você. Certo. Não sei se foi naquela parte dos primeiros estágios. Pergunta os irmãos aí qual foi a parte que não saiu o áudio. Me ouviu, Cabral? Tô ouvindo você. O Bezerra tá dizendo aqui que você fica melhor, o áudio fica melhor na tela cheia. Eu ainda não encontrei qual é esse mistério ainda, que quando a gente fica naquela outra tela, o áudio fica ruim. Só para não quebrar, eu vou ler as passagens aqui, tá bom? Lê de novo, por favor. Tá. O ato de expulsar demônios não era completamente fora do comum no mundo judaico, naquele tempo. Os rabinos e os fariseus, eles expulsavam o demônio das pessoas. E os seguidores deles também, os seus discípulos também tinham essa capacidade de expulsar o demônio. E expulsar demônio dentro, só que essa expulsão de demônios, ela acontecia dentro do modelo farisaico judaico, que exigia a realização de um ritual específico. E esse ritual específico ele incluía 3 estágios. O primeiro estágio era o exorcista, ele precisava estabelecer uma comunicação com o demônio. O demônio fala, ele usa cordas vocais da pessoa em que ele habita. E o segundo estágio, após ele estabelecer essa comunicação com o demônio, o exorcista teria que descobrir qual era o nome do demônio. E o terceiro estágio, que é após ele descobrir o nome do demônio, ele podia, pelo uso daquele nome, identificando o demônio, expulsar o demônio. Então, esse era o modelo farisaico judaico. Antes de ser Jesus, eles já faziam isso. Então, nos evangelhos, no Marcos capítulo 5, mostra claramente o Senhor Jesus usando esse ritual farisaico, judaico, de perguntar do demônio qual era o seu nome, identificando qual é o tipo de demônio, que era, o Senhor Jesus pergunta para aquele demônio, né? E aí ele diz que é legiões, e o Senhor expulsa ele. Agora havia um tipo de demônio em que o modelo farisaico não funcionava. E aí os rabinos, eles ensinavam na sinagoga que quando o Messias vier, ele expulsaria esse tipo de demônio, que é o demônio que fazia a pessoa ficar muda, sem fala. E essa pessoa, por ela não poder falar, não havia como os fariseus, os rabinos, estabelecer uma comunicação com esse tipo de demônio. Não havia, de forma alguma, uma outra solução para expulsar esse demônio daquela pessoa que tivesse um demônio mudo. Então, dentro do modelo do judaísmo, era impossível realizar essa expulsão de demônio. Então, os rabinos, eles ensinavam na sinagoga, isso antes do Messias vir. Eles ensinavam na sinagoga que quando o Messias viesse, ele era o único capaz de expulsar esse tipo de demônio. Então, aquelas pessoas que foram crescendo ouvindo o ensinamento da Torá na sinagoga, muitas vezes elas ouviram os seus mestres, professores da lei, lhes ensinar isso, que o Messias, quando ele viesse, ele iria expulsar o demônio mudo daquela pessoa. E no verso 22, onde o Cabral leu para nós, é exatamente esse tipo de demônio que o Senhor Jesus expulsa lá. No versos 12 e 23, de Mateus, nós vamos ler agora, vou ler rapidamente, para nós ganharmos tempo.
Mateus capítulo 12, verso 22 diz: E trouxeram-lhe um demoniado, cego e mudo, de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. Ninguém no judaísmo fez milagre dele. Somente o Senhor Jesus realizou esse milagre. Mas os fariseus, aí diz assim o verso 23, ó, e toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Amigos, é importante a gente compreender o versículo 23. Por que a multidão reconheceu Jesus como o filho de Davi, como o Messias? Porque era exatamente isso que os rabinos, os mestres, ensinavam na sinagoga, que quando o Messias viesse, ele iria expulsar o demônio mudo daquela pessoa. Então, Jesus realizou os 3 milagres messiânicos. O que faltava para aquela comunidade religiosa, os mestres, melhor dizendo, convocar todo o sinédrio? O sinédrio era composto de fariseus, saduceus, escribas, anciãos. Porque, o que faltou para eles convocar o sinédrio e colocar essa questão? Olha, esse homem que está aí, ele expulsou demônios, ele expulsou demônio mudo, ele curou leproso, e ele curou um cego de nascença. Ninguém nunca fez isso, e ele fez. O que faltou para eles? Fé. Eles não tinham fé. Essa é a explicação. Essa é a resposta bíblica. Eles não tinham fé. Eles viram que Jesus era o Messias, mas eles não queriam de maneira nenhuma que o seu Jesus assumisse o controle da cidade, das pessoas. Eles queriam manter as pessoas cegas. Eles queriam manter as pessoas escravizadas por eles, né? Os fariseus escravizavam as pessoas com regras e tradições, e elas seguiam os seus mandamentos e as suas regras. E aqui a multidão diz: olha, não é este o filho de Davi? Ele curou o mudo, o demônio mudo. Mas este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. É triste eu ler esse texto, né? Porque eles ensinaram as pessoas várias vezes na sinagoga, dizendo que eles iriam expulsar o demônio mudo. A multidão reconheceu, mas eles não quiseram reconhecer. A multidão, ela ficou esperando eles fazer alguma coisa, porque eles eram líderes. Então, era eles que deveriam reunir o sinédrio e colocar essa questão e dizer, olha, e apontar para o povo o Messias. Então, era exatamente isso que o Senhor Jesus estava ensinando no verso 13 de Mateus. Ficou mudo, irmão, seu áudio. Deu uma falhada aqui, eu percebi. Fez um barulho assim. Repita de novo, por favor, aí, essa parte dos fariseus aí não reconhecerem que era pelo poder de Deus que... Então, eles estavam ouvindo com seus ouvidos que o Messias estava ali realizando um milagre notável, um milagre. Na sinagoga as pessoas que o Messias iria expulsar o demônio mudo de uma pessoa, e Jesus fez esse milagre, e eles não deram importância, e eles não reuniram o sinédrio, não convocaram o sinédrio para dizer, olha, esse homem fez messiânico, ele é o Messias. Então, esses líderes, eles eram responsáveis de apontar para a multidão, ó, apontar Jesus, está aqui, ó, ele é o Messias, como fez João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses homens que estudavam a Torá, que eram especialistas do Tanakh, do Antigo Testamento, eles eram responsáveis. Que leram os textos proféticos, leram os salmos que apontavam para Jesus, mas eles não fizeram isso, porque eram cegos, não tinham fé. E com muitos sinais evidentes, prova clara ali, eles não fizeram nada. Disseram que Jesus estava expulsando aquele demônio pelo príncipe de Beelzebul. Então, isso é muito triste, isso é lamentável.
E outra, essa blasfêmia que aconteceu aqui só aconteceu nesses dias aqui porque o Messias estava na Terra. Então, por isso que o Senhor Jesus diz no verso 13 de Mateus 23, que eles fecham a porta, fecham aos homens o reino dos céus, nem eles entram e nem deixam aos que estão de fora entrar. Então, eles eram responsáveis de dizer, olha, identificar, está aqui, porque esse é o Messias, é o Salvador, esse é o tão profetizado pelas Escrituras, é o nosso mestre. Não fizeram isso. Não fecharam a porta. Então, esse fechar a porta não quer dizer, Jesus não estava querendo dizer isso, que eles tinham o poder de colocar as pessoas no reino dos céus, mas eles sim tinham o poder com seus ensinamentos e influência, levar as pessoas a seguir Jesus, né? Seguir o Senhor Jesus, perseverar o Senhor Jesus, fortalecer aquelas pessoas na fé, pela pregação e o ensino da palavra. E, infelizmente, esse espírito do inferno, ele continua ainda até hoje, né? Muitos falsos pregadores, muitos homens que pregam a palavra de Deus, estão no YouTube, que estão em várias plataformas nas redes sociais, falando heresias. Esses homens não apontam para as pessoas o Senhor Jesus Salvador. Eles querem só destacar ali os seus jargões, querem chamar atenção para si. Isso, infelizmente, acontece até nos nossos dias atuais. E o Senhor Jesus condena duramente isso aqui no versículo 13, chamando ele de hipócrita. E ele continua ainda, o nosso mestre, ele ainda continua os seus ensinamentos, ele vai avançando, ele vai pronunciando o seu ais contra os fariseus e escribas. No capítulo 23, verso 25 e 28, o Senhor Jesus, na verdade, é o versículo 23, depois a gente vai para o versículo 25. No versículo 23, ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dá o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai o mais importante da lei. O que é o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Ou a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas e não omitir aquelas. Eles eram dizimistas fiéis, os escribas e fariseus. Eles eram dizimistas fiéis. E aqui dízimo aqui não era dinheiro, né? Eles davam 10% da hortelã e do entro. Só que eles desprezavam o mais importante, se Jesus considera o mais importante, a justiça, o juízo e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus estava falando que esses fariseus, o mais importante, eles deixavam de lado. E o menos importante, eles davam mais importância. Né? É ao contrário. E isso é bem semelhante aos nossos dias de hoje também, né? Os espíritos de fariseus nos púlpitos falam mais de dízimo, de contribuições financeiras, do que o Senhor Jesus. Eu, particularmente, eu fico extremamente indignado quando eu vou numa reunião, num culto solene, e quando o pregador começa a falar meia hora só de dízimo. Você não vê Paulo falando, você não vê Jesus ensinando que tem que dar isso ou aquilo. Paulo fala de ofertas. Eu não gosto da palavra dízimo. Eu prefiro usar a palavra contribuições ou ofertas voluntárias, que é muito mais que 10%. Então, até hoje estão criando leis, estão criando regras e colocando sobre as pessoas. Se você não faz isso ou aquilo, você, olha, está em pecado. Então, os fariseus naquela época colocavam o mesmo medo nas pessoas. Se elas não fizerem isso ou aquilo, elas eram expulsas da sinagoga. Seguia o Senhor Jesus, ouvia a pregação do Senhor Jesus e era expulsa da sinagoga. A gente vai ler no Evangelho de João narrativas como essa. Então, no capítulo 23, no verso 25 e 28, ali nós vamos perceber uma conexão com o Apocalipse, capítulo 17, verso 4. Eu vou pedir para o Cabral ler para nós o Apocalipse, capítulo 17, verso 4. Mas antes de ele ler, eu vou ler o versículo 25 ao 28 de Mateus 23. Diz assim, Mateus 23, capítulo 25.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de mortos, estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. A imagem nesta linguagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma imagem que é semelhante a que o Cabral vai ler para nós agora em Apocalipse 17:4, aquela formosura por fora, mas por dentro a podridão. Um cadáver em estado de decomposição. São imagens graves, fortes, que nos mostram as profundezas da alma daqueles homens. A corrupção era tamanha, que o Senhor Jesus enfaticamente chama ele de cegos. Apocalipse 17:4, você vai conferir agora conosco. Entre aspas, dessa mulher prostituta em Apocalipse. Vamos lá, irmãos. Eu vou falar sozinho aqui por enquanto, depois eu coloco o irmão novamente na tela cheia. Apocalipse 17, versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Vou colocar o irmão na tela cheia novamente para o irmão falar. Pode falar, irmão. A gente leu o Cabral leu esse versículo, a gente leu esse versículo. O que eu acabei de ler no capítulo 23, versos 25 a 28, que mostra... Tem uma falhazinha no seu áudio. Sim, eu estou sabendo. O verso 4 do capítulo 17 mostra com muita clareza o que o Senhor Jesus queria dizer, né? O que o Senhor Jesus está ensinando ali no capítulo 17, dizer para os fariseus. Vejam bem, essa mulher vestida de púrpura, escarlata, adornada, ela tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. Quando o Senhor fala que os fariseus, exteriormente, né, são belos, formosos, mas por dentro, imundície, ossos podres, né, um cadáver apodrecido, essa imagem mortuária, o Senhor está falando acerca da corrupção moral deles, abominações, esse cálice cheio de abominações, imundícia da sua prostituição. Essa mulher que aparece aqui é uma prostituta em Apocalipse 17, não é a igreja católica, como ensinam os atribulados, tribulacionistas, literalistas, futuristas. Eles ensinam que essa mulher aqui é a igreja católica. E aí outras correntes de interpretação vão dizer que há uma bagunça. E não é bom nem a gente perder tempo com essas heresias, com essas coisas. A palavra de Deus aqui está identificando claramente quem é, né? Eu acabei de falar que Mateus 23, esses ais, eles ligam ali uma conexão com o Apocalipse. Então, a gente está vendo claramente aqui dessa linguagem apocalíptica e aquela linguagem que o Senhor Jesus, aquela imagem que o Senhor Jesus usa lá no capítulo 23. A meretriz aqui é Israel, é Jerusalém, a adúltera, que traiu o Senhor Deus Altíssimo. E o Apocalipse é uma carta de divórcio, né?
Então, assim, ó, nós vamos ler o capítulo 17, verso 18, Apocalipse. Capítulo 17, verso 18. Diz assim, ó. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Jerusalém estava em aliança com César. Jerusalém se prostituía com os imperadores, né? Então, isso é claramente quando nós estudamos, nós podemos ver isso claramente quando nós estamos lendo as Escrituras e quando nós estudamos a história. A meretriz, ela representa a Jerusalém corrupta do primeiro século. E ela aqui parece, nessa imagem apocalíptica, com uma... Ela aparece com o traje do sumo sacerdócio. Então, isso identifica claramente que é Jerusalém do primeiro século. Agora, no versículo 29 e 35 de Mateus, diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais o monumento dos justos. E dizei, se existíssemos um tempo nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue do profeta. Assim vós testificais que sois filhos dos que mataram o profeta. Enchei, pois, a vossa medida dos vossos pecados. Serpente, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então, do versículo que a gente acabou de ler, que é o verso 29 até o 35, o Senhor Jesus está descrevendo aqui a elite religiosa como assassinos. O Senhor está acusando eles disso. Vocês são assassinos. E vocês confirmam com a sua própria boca que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. A gente percebe, quando o capítulo 23 ele vai finalizar, que é uma preparação. A gente já começa a perceber que vamos já entrar em Mateus 24. O capítulo 24 é tão esperado, né? Na próxima live nós vamos já estar estudando o capítulo 24 de Mateus. E Jesus está falando de juízo que virão sobre eles. Ele diz, no verso 29, edificai o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos. E era inútil eles fazerem isso. Não inocenta eles. A culpa está sobre eles. O que o Senhor Jesus quer dizer nesses versículos é que a culpa, tanto do pai deles, está sobre aquela nação ali. Os pais deles começou lá, que mataram os profetas. E a gente vai ver o Senhor Jesus falar nas suas parábolas, né, sobre isso aqui. Depois ele envia seu filho, e depois o seu filho mata o seu filho, né? Enfim, o Senhor Jesus nessa passagem está dizendo, Jerusalém, vocês mataram os profetas e ainda vão matar o próprio Deus de vocês. Jesus é Deus. Deus esteve aqui nesse mundo, carne e osso, sem pecado. Ele foi morto pelas pessoas consideradas naquela... Ficou mudo o áudio do irmão. Quando faz esse barulho, eu paro de falar, porque eu já entendi que não está saindo o áudio, então eu paro. Ok. Então, o Senhor Jesus foi morto pelas pessoas mais religiosas daquela época. Não havia em outro lugar uma outra nação que tivesse o livro sagrado, a revelação especial, a Bíblia, só eles tinham.
Eles eram portadores da revelação especial de Deus. Então, a responsabilidade deles era muito grande, porque as outras nações não tinham o conhecimento, a iluminação que eles tiveram dada por Deus. E quando o seu Deus esteve na terra, em vez de eles abraçarem seu Deus e amarem seu Deus, e sujeitando-se a ele, reconhecendo ele Senhor de suas vidas, eles, em vez de fazer isso, eles fizeram o contrário, o odiaram, ultrajaram, espancaram, mataram o Senhor, mataram o dono da vida, mataram o príncipe da paz. Ele, Deus, ele não morreu, ele não continuou morto. O homem, a carne humana do Senhor Jesus, ela foi restaurada, pelo poder do Espírito Santo, o mesmo poder que Deus usou, que Deus usa para ressuscitar os mortos sem pecados, os filhos de Adão, esse mesmo poder que ele regenera as pessoas, ele ressuscitou seu filho. O eterno Senhor Deus ressuscitou seu filho. Então, o Senhor Jesus aqui está denunciando esses assassinos. E ele diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Essa palavra terra, sempre quando ela aparece nesse contexto apocalíptico aqui, nós devemos sempre ver o que o contexto está falando. O contexto está falando do juízo de Deus para Jerusalém. Jesus está falando isso. E qual é essa terra? A terra de Israel. O Senhor Jesus diz assim, no verso 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pecados. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Enchei, pois, a medida de vosso pecado. Eu gostaria que o Cabral, por favor, lesse para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 até o 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 até o 16. Aqui em Mateus 23, 32, aqui nós estamos vendo uma ordem do Senhor Jesus. Capítulo 2, irmão? Capítulo 2, 1 Tessalonicenses. Versículo? 14 até o 16. Vou me colocar aqui na tela cheia, tá, irmãos? Vocês vão estar me vendo aí. Ajeitar aqui meu cabelo. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Do 14, 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios e com isso continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Vou colocar o irmão na tela cheia de novo. Quem disse essas palavras aí, nesses versículos em Tessalonicenses, foi o apóstolo Paulo. Paulo está falando dos judeus que perseguia a igreja naquele tempo. Além de eles matarem o Senhor Jesus, eles continuaram perseguindo, eles continuaram com essa perseguição. Por quê? Eles tinham que aumentar a medida do vosso pecado. Foi o que o Senhor Jesus disse para eles. Verso 30 e 33, né? Verso 32. Enchei vós, pois, a medida de vosso pecado. Aqui é uma ordem do Senhor Jesus. Vocês lembram naquela passagem de João, em que o Senhor Jesus disse para Judas, o diabo entrou em Judas e o Senhor Jesus disse, vai, o que pretende fazer agora, né?
É a mesma ordem. É a mesma ordem. Quando Jesus fala, ajuda, faz, que o diabo entrou nele. O que tem de fazer, faz agora. Isso é decreto de Deus, isso é soberania de Deus. Isso mostra que o diabo não faz as coisas sem Deus não deixar. O diabo age limitadamente. Deus limita. Tanto o homem, o Senhor Deus limita tanto as nossas ações, homens, aqui na Terra, como também limita as ações de Satanás. Então, o que tem que fazer, vai fazer agora. Então, ele fala a mesma coisa aqui para esses homens. Eles estavam livres para fazer o que quiser. Livre, assim, eu digo nesse sentido, fazer o mal. Então, vocês são objeto de profecia. Vocês vão cumprir uma profecia. Qual é? Matar o Messias. Então, enchei, pois, a medida de vossos pecados. E aqui, na leitura que o Cabral fez, a gente percebeu que houve o quê? A ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Segundo o relato histórico, o comentário que eu tinha visto, não sei se foi, acho que foi o Flávio Josefo que falou, se eu não me engano, que esses judeus aí, de Tessalonicenses 2, 14 a 16, a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, foi de um terremoto que aconteceu. A gente vai falar em Mateus 24 sobre eles. Aconteceram terremotos lá e muitos deles morreram no terremoto. Os terremotos foram as profecias do Senhor Jesus lá do Mateus 24, né? E nós vamos falar futuramente sobre essas passagens. As escrituras vão dizer para vocês que Mateus 24 se cumpriu totalmente. Não tem nada para o futuro, só o Apocalipse. Não, o Apocalipse, eu digo assim, lá do capítulo 20 para frente, da metade do capítulo 20 para frente. Então, eles estavam cumprindo aqui a medida dos seus pecados. Então, o versículo 36, nós vamos terminar agora, vamos já terminar. Mateus, verso 36. É importante vocês prestarem muita atenção para o que isso seja. Verso 36, ó. Em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Essa não é a primeira vez que o Senhor Jesus vai falar sobre isso aqui. Essa não é a primeira vez. E vocês vão se acostumando com essa palavra, que ela vai aparecer várias vezes em Mateus 24. E nós já vamos explicar aqui o que significam essas palavras. Todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Qual é a geração que o Senhor Jesus estava falando que viria esses ais? O livro. A geração contemporânea dele. A geração do primeiro século. Jesus disse que eles iriam passar pela grande tribulação. Cabral vai ler para nós, tem muitos versículos, eu vou reduzir a leitura para não ficar longo demais. Cabral vai ler para nós, se puder anotar, Cabral, se tiver uma caneta ou um caderno, anota aí. Mateus capítulo 11, verso 16, falando sobre esta geração. Você já vai entender por que nós vamos ler essas passagens. Estou sem caneta aqui, mas Mateus capítulo 11, verso 16. Isso. Josilei, será que os irmãos estão ouvindo a gente? Eu vou falar primeiro, você fala depois. Tem uma colocação aqui da irmã Tina, que está aqui nos comentários, falando que um judeu perguntou a ela do que Jesus nos livrou. Nós não tínhamos a lei, nós nem somos judeus e tal. Do que Jesus nos livrou, nós, os gentios? Ela está perguntando? Eu acho que seria uma pergunta, né? Ela disse que um judeu colocou isso para ela. Tá. O Senhor Jesus veio nesse mundo livrar o homem do pecado. Aqueles que crê nele, né? Só quem crê nele vai ser livre do pecado. Quem não crê vai morrer nos seus pecados e vai perecer eternamente. Ok.
Então vamos lá, Mateus 11, versículo 14 ao... Do versículo... Mateus 11, 16 só. 16, tá? Vou me colocar aqui na tela cheia rapidamente. Mateus 11, 16, irmãos. Aqui posso comparar esta geração. Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. É só isso, irmão? Esse é o versículo 16. Comparareis esta geração. Observem que é a mesma palavra que está aqui no versículo 36. Que estas coisas hão de vir sobre esta geração. O Senhor Jesus é a primeira vez que ele fala isso aqui, já falou várias vezes, como nós estamos lendo aí em Mateus 11, 16. Quando ele fala, ele usa a palavra assim, ó, esta geração, ele está se referindo à geração contemporânea dele, da mesma época dele, e não uma geração futura, depois de 2000 anos, ou 4, 5 mil anos, não. Se fosse uma geração bem distante dele, depois de 3.000 ou 4.000 anos, vamos jogar assim, ele não usaria a palavra esta geração, mas ele usaria a palavra aquela geração. Perceberam que o Senhor Jesus, no capítulo 11, verso 16, quando o Cabral leu aí, vocês prestaram atenção que ele usa a palavra esta geração? A quem comparareis esta geração? E aqui no capítulo 23, verso 36, ele fala a mesma coisa, que essas coisas hão de vir sobre esta geração. Cabral vai ler novamente para nós, capítulo 12, Mateus, verso 41 e verso 42. Mateus 12, 41 e 42. Tá. Mateus 12, 41, 42, irmãos. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração nos dias do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Não sei se vocês, irmãos que estão acompanhando a gente aqui na live, vocês já leram aquele texto que diz assim, Paulo fala que os santos hão de julgar o mundo, e aí o Senhor Jesus fala claramente que os ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas vão se levantar no dia do juízo. Qual é o juízo? Juízo final. E vão condenar esta geração. O importante nós identificar qual geração ele está falando aí. É a geração do tempo do Senhor Jesus, que o rejeitou, que o crucificou. Essa geração. E, mais uma vez, a gente viu a presença da palavra esta geração. Então, não vou mais ler mais outras passagens bíblicas, porque é muitas passagens para ler. Você pode ler Marcos, capítulo 8, verso 12, aí na sua casa. Lucas, capítulo 11, verso 30 até o 32. Leia na sua casa, medite. Certo? Então, esta geração que Jesus está falando aqui, que iria vir sobre elas, esses ais, é a geração contemporânea do Senhor Jesus. Esses que o crucificaram e que perseguiram a sua igreja. Agora vamos para o versículo 39 e finalizar a nossa live, aqui, a nosso estudo. Ele diz assim, ó, porque eu vos digo, Mateus 23, 39, eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Eu tinha dificuldade para entender esse texto, como eu falei no início da live, né? O que é legal no preterismo, que não fica um versículo, não escapa um versículo, não tem um versículo que fique sem a gente não entender.
a gente entende todo o corpo do contexto, toda a passagem. Você já ouviu aquela pregação em que o pastor vai fazer aquela mensagem ali, ainda mais quando ele é futurista e literalista, e ele começa a fazer aquela pregação, aí você pensa, opa, ele vai pregar aquele texto, ele vai falar daquele versículo, e ele passa por cima daquele versículo e não explica. Quantos de vocês já não viram isso acontecer, né? Porque é futurista, é literalista. Se ele estudasse a palavra de Deus com mais seriedade, se ele analisasse as escrituras, o seu contexto, ele ia explicar a palavra de Deus. Então, vocês perceberam que nessa live aqui, nessa plataforma, a gente não coloca a nossa ideia. A gente lê para vocês a palavra e a palavra responde, a palavra mostra. Nós estamos expondo para vocês a palavra de Deus, só isso. E o que o Senhor Jesus queria dizer com isso? Eu vou dar mais uma vez um exemplo de que a palavra de Deus vai dizer para nós o que significa este versículo. Desde agora não me vereis mais, até que digais. Jesus está dando aqui uma referência no futuro, não um futuro de 2000 anos depois, mas um futuro bem próximo. Até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa frase aqui, ó, bendito que vem em nome do Senhor, ela é uma citação do Salmo 118. Falhou um pouco sua voz, irmão. Sim. Salmo 118, o quê? 118, verso 26. Ok. Só um momento, irmãos, que eu vou colocar na tela esse salmo que é importante. Salmos 118. Verso 26. Meu Deus. Só um momentinho, irmãos. Vai falando aí, irmão, por enquanto, alguma coisa aí que eu... Então, assim, ó, o que você já diz? Bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui é uma citação do Salmo 118, verso 26. Os habitantes de Jerusalém, eles cantavam esse salmo, quando os peregrinos iam a Jerusalém para adorar o Senhor nosso Deus. Os peregrinos eram recepcionados pelos habitantes de Jerusalém ao cantar esse Salmo 118, verso 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Posso ler, irmão? Pode ler. Rapidamente aqui. Salmos 118, verso 26. É o que o irmão falou agora. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. Festa cantando esse salmo, bendito que vem em nome do Senhor, né? Vós os abençoamos. O que o Senhor Jesus queria dizer ao citar o Salmo 118, verso 26? O que ele queria dizer é o seguinte: ele fala que Jerusalém mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pitinhos debaixo das tuas asas e tu não quiseste? Eis que a vossa casa ficará deserta. Por que ela vai ficar? Que casa é essa? A Jerusalém, a cidade, vai ser destruída pelo exército romano. E quando isso vai acontecer? Quando que a abominação da desolação vai aparecer lá na cidade? No lugar, não no templo. Pode falar, irmão. Quando Jerusalém estiver cercada de exército. E Flávio Josefo, no seu relato histórico, na sua obra histórica, ele diz que o cerco de Jerusalém aconteceu na festa dos pães asmos, na Páscoa. Os judeus foram cercados pelos romanos. E era exatamente nessa ocasião que era cantado o Salmo 118. Bendito que vem em nome do Senhor. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo.
Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Agora vocês vão ver depois. Como? Não vê Jesus vindo literalmente, mas vindo em juízo contra Jerusalém. E exatamente isso que nós vamos estudar na próxima live, Mateus 24, está imperdível. Você não pode perder esses estudos. Muitas pessoas fazem terrorismo usando Mateus 24, dizendo que são profecias que estão se cumprindo desde quando acontecem guerras e rumor de guerra nesse mundo, e as coisas vão só piorar e vão ficar difíceis. Eu convido você para a próxima live estar aqui conosco novamente para acompanharmos que o nosso estudo, as escrituras vão deixar bem claro que Mateus 24 se cumpriu e que você deve ficar em paz, se você crê em Senhor Jesus, fique em paz, que as coisas neste mundo, que tudo que acontece é ordenado por Deus, e o Senhor está no controle de tudo. Essa terra é do nosso Senhor Jesus, e as coisas, o futuro desse mundo é lindo e maravilhoso. E aí nós queremos compartilhar com vocês esse conhecimento que o Senhor Deus nos deu, e nós entendemos que o mundo ele está melhorando a cada dia que passa. É um paradoxo falar isso, né, no contexto em que a gente vive, tanta corrupção, mas está melhorando. Alguns anos atrás, os homens se matavam em espada, cavalo. É só você ler sobre história medieval, e as nações, progressivamente, né, elas vão abandonando as armas de fogo, vão abandonando e vão ficar pacíficas. Se nós pregar o evangelho, se nós fizer o discipulado conforme nosso Senhor Jesus falou, e de pregar e ensinar as nações, Jesus falou que seria testemunho em Jerusalém, os apóstolos fizeram parte deles, sob muita perseguição por parte dos judeus, mas eles conseguiram ir até os confins da terra pregando o evangelho, e as nações, o mundo todo foi abençoado. O evangelho entrou na Europa através do apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos. Então, se nós que levamos a sério a palavra de Deus, se nós ensinar a palavra de Deus, ela vai restaurar a vida de muitas pessoas. O teu problema está aqui na palavra. É a sua cabeça, é a sua mente. Pode falar, irmão. É a sua cabeça, é o seu coração, a sua mente deve ser transformado pela palavra. Então, da minha parte aqui, finalmente. Falhou um pouco o áudio do irmão, mas ele está dizendo que estamos finalizando já. Ele vai fazer aí ele vai falar a última coisa aí, vai se despedir, agradecendo também aos irmãos aí que participaram conosco. E estejam conosco na próxima quinta e nas quintas seguintes. Vai, irmão. Eu quero agradecer aí o pessoal do trabalho que está nos acompanhando na live, ao Ezequiel, a sua família, ao Lucas, a todos os colegas aí, não vou citar o nome de todos, que é muita gente, mas enfim, o amado Brian também. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, o Jair com a sua família, o Vander Gleison lá de Manaus, o Emílio também do bairro Grande Vitória, lá de Manaus. Tem muita gente que está nos acompanhando aqui na live, Cabral. Amém, meu irmão. Quero agradecer a todos vocês e um forte abraço, e até a próxima quinta-feira nós vamos estar aqui novamente com a nossa live, expondo a palavra de Deus, Mateus 24, o princípio das dores. Amém, irmão. Deus abençoe. Muito obrigado. Vou encerrar também aqui, eu vou só me colocar na tela cheia aqui para encerrar. Pessoal, muito obrigado a todos aí que participaram conosco. Como o irmão Jair aí falou aí nos comentários, o Josilei explica de uma forma bem clara, bem explicado o que ele traz para nós aqui, de uma compreensão muito fácil, mas eu convido os irmãos, né, a conferir nas suas Bíblias, conferir nas Escrituras, assim como faziam lá os bereanos. É muito importante que vocês façam isso, para que nós possamos estudar as Escrituras. Muito obrigado, estejam conosco na próxima quinta, nós vamos entrar em Mateus 24, com grande expectativa, é o sermão profético, irmãos.
Glória a Deus. Eu também estou com muita expectativa para quinta-feira que vem. Estou aqui feliz de estar com o irmão Josilei aqui, aprendendo com ele. O Rafael Bezerra falou aqui nos comentários que nós temos um grupo. Eu fixei aqui o grupo nos comentários aqui. Quem quiser fazer parte, irmãos, tá aí o link do grupo, tá? Quiser entrar, o grupo também é uma bênção, meu. A gente tem lá várias pessoas que são experimentadas em preterismo parcial e pós-milenismo. Estou aprendendo muito com esses homens. Eu creio que se você entrar lá também, você vai aprender. Se você entrar com uma mente aberta e um coração aberto para aprender. Com humildade, simplicidade. Ok, irmãos? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Tenham todos uma ótima noite. E na próxima quinta estaremos aqui novamente. Mas eu farei alguma live ainda aqui antes do término da semana, tá, irmãos? Se quiserem estar presente comigo, vou programar e vocês vejam as notificações. Aperte no sininho aí para receber as notificações. Quem não deixou um like, deixa um like aí para mim. Visite o canal do irmão Josilei também, tá? Eu acho que o irmão já deixou aqui em lives passadas, eu deixei aqui o link do canal do irmão aqui, tá? O canal do irmão também é uma benção. Muito obrigado a todos e Deus abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Boa noite, Josilei.